Olá, 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 boa tarde. Boa tarde, meninas que estão chegando aí. Sejam bem-vindas. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Falar um pouquinho sobre essa área tão importante, principalmente para nós mulheres, que somos empreendedoras, que vendemos um produto, que prestamos um serviço e muitas das vezes a gente nem se dá conta, né, que somos também empreendedoras. Boa tarde, Rita lindona. Boa tarde, Leila. É isso, Leila Ribeiro. Boa tarde, Kátia Vargas. Boa tarde. Sejam bem-vindas. E aí, Rita, qual é a sua dica de empreendedorismo? Divide aí com a gente, tá? Mulher experiente, mulher empreendedora. Obrigada, lindona. É uma honra para mim você dar uma passadinha aí. Esse assunto é muito importante, né, para nós que somos empreendedoras, principalmente nesse momento de crise, porque crise não é momento para não empreender, né? Pelo contrário, momentos de crises são momentos para desenvolver habilidades, desenvolvimento de habilidades. E muitas das vezes a gente fica meio perdido, né? Uma crise, e agora? O que é que eu faço? Vou ter que parar com tudo. Vou ter que deixar de empreender, vou ter que deixar de trabalhar, vou ter que deixar de fazer meu serviço, e agora parou tudo, né? Eu espero que nós estejamos saindo aí dessa crise, já estejamos no final dela, né, no caso, mas nós temos que estar sempre colocando as habilidades para fora. Assim como nós fazemos com os nossos alunos, com os nossos aprendentes, estimulamos habilidades, nós muitas das vezes também temos que estimular as nossas habilidades. E isso é muito importante. A gente estimula tanto habilidade na vida dos outros e às vezes a gente esquece um pouco de estimular as nossas próprias, né? E aí eu queria dar aqui algumas dicas básicas, coisas que eu faço, que dá muito certo, e às vezes tem coisas que não dá tão certo assim, né? E às vezes não custa nada a gente compartilhar para que outras pessoas não caiam no mesmo erro, ou trocar informações aqui, né? Porque com certeza aí vocês são cheias de habilidades, cheias de atitude, cheias de experiência, e esse espaço aqui é para uma troca. Então, vamos aguardando aí o pessoal que vai chegando. Se doar, estudar, se fortalecer, network, é isso aí, tô falando. Essa mulher sabe tudo, né? Eu amo te seguir. Isso daí, Rita. Aí fala pra mim, então, o que vocês entendem sobre empreendedorismo? A Rita já deu aqui a deixa dela. Primeiramente, né, quem já me segue aí, já me conhece, mas tem alguém aí que está entrando que não me conhece ainda. Eu me chamo Cristiane Rodrigues, sou psicopedagoga clínica e também institucional. Tenho também a formação de coach, onde eu uso muito esse coach com as mulheres. É um propósito meu, é um propósito que eu coloquei assim como missão, ajudar as mulheres. Por quê? Porque um dia eu precisei de ajuda. Um dia eu precisei me descobrir, um dia eu precisei sair do casulo, um dia eu precisei sair do estágio de lagarta e começar a rasgar esse casulo e voar como as borboletas. Estou começando a voar, estou aprendendo a voar, mas então hoje eu uso isso, né? Tanto com o meu conhecimento, aquilo que eu estudei, que eu tenho estudado, porque o conhecimento é constante. Eu uso isso junto com as minhas experiências para ajudar mulheres. Por isso que eu foquei em mulheres empreendedoras. Apesar de um número maior de seguidoras aqui serem o público feminino, mas pode ter aí alguns homens também seguidos, mas o meu foco são as mulheres. Está falhando aí o som? Vocês estão me ouvindo direitinho? Dá um retorno aí, um feedback, para me saber se está tudo ok. Tá falhando para Kátia? Tá falhando para mais alguém aí? Para todo mundo?
Fala aí pra mim. Tá tudo ok aí, o som? Neuroconhecimento, seja bem-vinda. Bem-vinda ou bem-vindo? Tá tudo ok, né? Então vamos lá. Quem se arrisca a falar aí sobre empreendedorismo? Qual a sua ideia de empreendedorismo? O que é empreender, né, na sua concepção, na sua ideia? De repente você já estudou um pouco sobre isso ou não se aprofundou ainda, só de ouvir falar. Noemi, boa noite. Não, boa noite não, ainda é boa tarde, né? Ainda não são 18 horas. Minha parceira Noemi, que está aqui, vai estar comigo sexta-feira, nesse mesmo horário, 17h37, design, que vai estar compartilhando aqui um pouquinho também sobre o empreendedorismo, aquilo que ela tem aprendido, um pouquinho do trabalho dela. São essas mulheres que empreendem. Quarta-feira eu vou estar aqui com a Fabiana, que também é empreendedora, trabalha com moda, trabalha com produtos de beleza. Então, nós vamos estar aqui compartilhando os nossos saberes. Isso é uma networking, né? Então, fala aí pra mim o que vocês acham de empreender. É fácil? É difícil? Sou boa empreendedora, desejo muito sucesso para você. Ah, para você também. Obrigada. Somos, né? Estamos aprendendo, estamos aí na luta. Tudo é com muita dificuldade, mas tudo que é com dificuldade é bom. Tudo que vem fácil eu acho que não tem muita graça. Com luta é mais gostoso. Então eu anotei aqui pra gente começar um conceito. Existem vários conceitos de empreendedorismo, né? Mas eu separei esse daqui. O empreendedorismo pode ser entendido como a disposição ou capacidade de idealizar, coordenar, realizar projetos. A palavra também, muitas vezes definida como habilidade em criar e implementar mudanças, inovações e melhorias a um mercado ou negócio. Podemos dizer, então, que o empreendedorismo é uma característica. Umas pessoas nascem com essa característica, outras podem desenvolver essa habilidade. O empreendedorismo pode não estar relacionado diretamente a negócios. Pessoas podem demonstrar um pensamento empreendedor em casa, na escola ou na vida pessoal. O empreendedorismo trata, afinal, de criatividade, solução de problemas e visão estratégica. E aí? O que vocês me dizem dessa definição? Envia aí para suas amigas, né? Convida mais alguém que você conheça, que é empreendedora, que vai gostar de compartilhar esses conhecimentos, que vai acrescentar, descobrir a empreendedora que existe em você e em outras pessoas aí que, né, pode se descobrir aí ouvindo esses conhecimentos. Então, o que é o empreendedorismo? Como a gente já falou aqui, trata-se de, primeiramente, criatividade, né? Solução de problemas, visão estratégica. Então, o empreendedor versus empreendedorismo, o empreendedorismo é a ideia, o empreendedor é a ação. Muitas das vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não coloca em prática. E aí a gente fica reclamando da vida, a gente fica vendo os outros avançarem, a gente fica vendo os outros crescerem, e às vezes o outro não está nem fazendo tão legal assim, e a gente com uma grande ideia aqui com medo de avançar. Ou seja, ideia sem ação não gera nada. Não basta você só ter uma ideia, você tem que colocar um plano de ação. E quando colocar esse plano de ação, estipular ferramentas adequadas, metas, porque às vezes a pessoa tem uma boa ideia, mas na hora de desenvolver o plano de ação, não é tão legal assim e o negócio acaba sendo frustrante. E uma outra coisa também que nós vamos ver mais à frente das características do empreendedorismo é a questão da resiliência, né? Não é porque não deu certo na primeira vez que você vai desistir, né? Que você acha que aquilo é o fim. De repente teve uma boa ideia, mas as ferramentas não foram adequadas e não deu tão certo, mas você pode tentar de maneira diferente.
você pega a mesma ideia e usa ferramentas, estratégias diferentes. Então, algumas coisas que eu anotei aqui, que é até uma dica. Boa tarde, Marta. Seja bem-vinda. Que são estratégias até do coach, né? Que a gente usa muito. Uma das coisas que a gente aprende muito no coach é você observar o ponto de partida, aonde você está e aonde você quer chegar. Não adianta você começar assim, né, no além e sair em direção do nada. Você precisa saber onde você quer chegar, o primeiro ponto. Se você achar qualquer lugar tá bom, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que estipular metas, você tem que escrever. É bom escrever isso, né? A gente trabalha muito com a escrita terapêutica. Quando você escreve, você visualiza, você mentaliza e você exercita o seu cérebro para executar aquela atividade. O seu cérebro começa a trabalhar em favor daquilo. Então, começa a observar aonde você está e aonde você quer chegar. Aí eu te convido já a fazer um exercício que a gente usa muito no coaching. Feche seus olhos se você puder. Imagina o ponto de partida e o ponto da onde você quer chegar. Feche seus olhos. Respira aí bem fundo. Imagina onde você está hoje. E agora idealize, imagina onde você quer chegar. O que você deseja? Qual é o objetivo que você quer alcançar? Faz essa reflexão. E aí? Qual foi a sensação? Deu medo? Deu coragem? O que deu? Boa tarde, Fabi. A Fabi vai estar aqui quarta-feira, tá, gente? Nesse mesmo horário, 17h37 de início, nós vamos estar aqui conhecendo o trabalho dessa mulher maravilhosa, empreendedora, onde a gente... Uma é consumidora da outra, né? Eu sou consumidora dela e ela consome meus serviços. Olha como é que é bom a network, né? Troca de rede, de relacionamento. Isso é muito bacana. Então, gente, se vocês fizeram aí esse exercício, onde você está hoje, né? Imagina, idealiza onde você quer chegar. Qual a sensação que você teve de imaginar o objetivo alcançado? Eu faço muito isso na mentoria com as mulheres. E aí, muitas mulheres, dependendo da situação, o que elas falam? Ai, me deu medo. As pessoas sentem medo, né? De arriscar. Empreender é arriscar. Mas quem não arrisca, não acontece. Né? Não faz acontecer. Então, muitas das mulheres dão uma trava. E aí, a gente tem que trabalhar lá atrás, né? Algumas crenças limitantes que veio da infância, muitas coisas, às vezes, que ouviu na infância, que você não pode, que você não consegue, que você é isso, que você é aquilo, né? Às vezes o negócio a raiz está lá atrás. As pessoas, às vezes, não avançam no seu futuro porque precisa desatar algumas amarras lá do passado. Mas quando a pessoa imagina aquele local, aquele objetivo realizado, sente uma sensação boa. E qual é a técnica do exercício? É você botar na balança. O que é melhor sentir? O medo de chegar nesse objetivo ou o bem-estar que esse objetivo realizado vai te proporcionar? Se você puder, faça de novo o exercício. Feche os olhos agora. E imagina esse objetivo realizado. Qual é a sensação que ele traz para você? Qual é a sensação de prazer, de realização? O que você sente com esse objetivo realizado? Não dá uma satisfação de empoderamento, de alegria, de satisfação? São vários sentimentos que você pode sentir, né? Eu faço isso com as mulheres. E como eu falei, o primeiro momento, algumas sentem medo, né? Porque elas verem o algo alcançado traz uma satisfação, mas o processo até chegar nele, os obstáculos, causa medo. Porque às vezes as pessoas falam, eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, é tanto isso, é tanto aquilo que tem que enfrentar, é tanta coisa que tem que fazer. Mas aí o legal é isso, é você exercitar, é você colocar na balança o que é melhor ficar sentindo. Sentir esse medo
Ou você sentiu algo realizado, a sensação de prazer que ele vai te trazer, que ele vai te proporcionar. E aí quando você decide, porque muitas das vezes também o empreender é uma decisão, é uma questão de escolha. Quando você decide, não, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar, mas eu não abro mão de sentir essa sensação. Só de imaginar eu já sinto uma coisa boa. Imagina eu vivendo isso. Imagina eu vivendo essa sensação, né, de prazer, de realização, né, de bem-estar. O que isso pode me trazer de volta de benefício? O que isso pode me proporcionar? Quando a pessoa decide, eu quero sentir isso, aí você, não tem ninguém que te para. Uma coisa que você tem que filtrar, as palavras negativas. Vai ter muita gente que vai falar pra você, isso não vai dar certo não. Isso não é pra você não. Coloca um filtro no seu ouvido. Porque senão, você não vai realmente. Se você se deixar contaminar pelas palavras que aqueles que não acreditam no seu potencial, ou não acreditam que aquilo vai dar certo, começam a falar que você não consegue, realmente você não vai conseguir. Faz igual a história dos sapinhos. De repente você já ouviu, né? Por aí essa história é bem antiga, né? A corrida dos sapinhos. Que começaram 3 sapinhos correndo e todos 3 começaram, né, naquela empolgação, e um foi parando no meio do caminho e o outro foi mais adiante, daqui a pouco desistiu, e só um foi. Aí quando chegou no final descobriram que aquele que foi era surdo, ou seja, ele não ouviu as palavras que eles estavam falando. Vocês não vão conseguir, isso não é para vocês e tal. E eles começaram, ele conseguiu, os outros não eram surdos, começaram a ouvir, começaram a se deixar poluir por aquelas palavras, acabaram não chegando a lugar nenhum. Então o empreender é coisa de coragem, é ousadia mesmo. Para empreender tem que ser ousado, principalmente nesse momento de crise que a gente está vivendo. Mas como eu falei no início, crise não é empecilho para você colocar sua ideia em prática. Crise não é empecilho para você empreender. Boa noite, Cris. Acho que agora já é boa noite, né? Seja bem-vinda. Então, crise é uma oportunidade de desenvolver habilidade. Você vê no início da pandemia, o que foi o boom das vendas? Todo mundo precisava de álcool em gel e máscara. Então, quem era costureira e quem tinha esse material para fornecer, triplicou as vendas, colocou aí em massa para vender, e aí era só máscara e álcool em gel, máscara e álcool em gel. Aí acabou aquele boom da máscara, todo mundo já tem máscara. Aí quem faz máscara, o que ele pensa? Agora acabou as minhas vendas. Não, todo mundo já tem, todo mundo já comprou. Aí o que aconteceu? Parece aqueles jogos que vai mudando de fase, vai ficando mais difícil, e você tem que ir desenvolvendo mais habilidades, né? Aí o que agora aconteceu? As pessoas começaram a criar habilidades, né? De fazer outros tipos de máscaras mais atrativos. Ou seja, empreender isso. É o que eu li aqui no início. É criatividade, é solução de problema, é visão estratégica. Se o povo já está cheio de máscara, então eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer uma máscara temática. Eu vou fazer máscara 3D, que agora tem máscara até 3D, né? Para poder não encostar muito no nariz, não ficar muito próximo da boca, não sufocar muito. Então, o que acontece? É desenvolver habilidade. Crise não é momento para você parar e se prostrar e dizer, não tem mais nada para eu fazer. Não, é você parar e pensar qual é a necessidade, né, do meu cliente. Qual é a necessidade, né, da pessoa que eu vou oferecer o meu produto. Eu ouvi uma frase da Noemi. Boa noite, Franciele. Boa noite, letreira. É isso? Eu tô sem óculos, gente. Depois de 40 a gente fica meio cega. Então, boa noite para vocês que estão chegando aí. Tá, lindas? Maravilhosas. Empreendedoras maravilhosas. Então, a Noemi estava falando isso comigo ontem. E ela vai estar comigo sexta-feira. Que o empreendedor, muitas das vezes as pessoas têm uma visão errada de empreendedor. Acha que o empreendedor é só aquele ricão, aquele empresário. Boa noite, Lenice. Aquele empresário que já tá cheio da grana. Não. O empreendedor é uma ponte, frase da Noemi, tá? Uma ponte entre o produto
e o cliente. Eu e você somos empreendedoras. Nós temos um produto para oferecer e nós precisamos de uma clientela. E como a gente vai fazer chegar esse produto ao nosso cliente? Nós temos que ser a ponte. Então, entre o produto, o serviço que você presta, o produto que você vende e o teu cliente, você é uma ponte. E essa ponte pode ser, né, de várias áreas, várias situações. Ele não é rico, não. Você pode até chegar na riqueza, você pode até alcançar, mas tem pessoas que acham que ser empreendedor é só aquele que já está rico. E não é nada disso. Você já vende um lacinho de cabelo, você já é uma empreendedora. Você vende bolo no pote, você já é uma empreendedora, porque você está atendendo a necessidade de alguém que quer comer doce. Você está atendendo a necessidade de alguém que quer enfeitar o seu cabelo, ou seja, da filhinha que tem o cabelinho que quer ser enfeitado. Ou seja, empreender é isso, é trazer a solução de um problema, é ter uma visão estratégica, é ter criatividade o tempo todo. Vocês veem, quando a Gillette começou, era só uma lâmina, né? Só fazia tchan, depois saiu tchan, 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 era uma lâmina, depois veio com duas, depois veio rosa para as mulheres, depois vem com uma lâmina que solta um negocinho lá, que eu esqueci o nome agora, para deslizar na pele. Ou seja, eles estão sempre criando, eles estão sempre inovando e eles não perdem o seu público. Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, né? É primeiramente o que eu já falei: criatividade, solução de problemas, visão estratégica, traçar metas, desenvolver o PA, que a gente chama, eu, né, pelo menos uso essa sigla no coach com as mulheres, é o plano de ação. Não adianta ter uma ideia e ficar com essa ideia guardada no bolso, engavetada na gaveta e não colocar em ação. Desenvolver o PA, plano de ação. Observar o ponto que você está e o ponto que você quer chegar. O que isso vai te proporcionar? Qual a satisfação que isso vai trazer para você? É melhor sentir o medo de enfrentar isso e desistir, às vezes até. Tem medos que paralisam. Se você se dá lugar ao medo, o medo vai te paralisar. Você prefere ficar paralisado com medo e só imaginando a sensação que aquele objetivo alcançado vai trazer? Ou você prefere arriscar e tentar e alcançar o objetivo e sentir de verdade, não só ficar na imaginação, mas sentir de verdade aquele algo conquistado e aquele bem-estar que aquilo pode proporcionar? É você decidir aonde você quer chegar, é alcançar o objetivo, estabelecer metas, plano de ação e desenvolver esse plano de ação. Se alguma coisa não deu certo, redirecione, revise as ferramentas, mas não desista. É a questão da resiliência, que é uma das características do empreendedorismo, né? Que eu vou ler aqui para vocês. Uma eu já falei, que é a criatividade, iniciativa, quer dizer, uma coisa está ligada com a outra, né? Plano de ação, iniciativa. Não adianta você ficar parado que as coisas não vão cair na sua cabeça. Só viver de sonho não paga conta. Tem que agir, tem que correr atrás. Iniciativa, criatividade, pensamento estratégico, que é o plano de ação, PA, autoconfiança. Você tem que ter confiança no que você está fazendo. E muitas das vezes você até tem, mas às vezes você mesmo não consegue acreditar em você que tem. Então, para com isso. Tira isso de dentro de você. Tira esse medo, tira essa sabotagem. Fica sabotando você mesmo de não ir. Você sabe fazer e faz bem feito. Não espera estar preparado para fazer, porque preparado ninguém nunca está. A gente adquire um conhecimento, a gente adquire uma base. Mas para conseguir o negócio a gente tem que meter as caras. E é na caminhada que a gente vai adquirindo confiança. É na caminhada que a gente vai conseguindo ver as estratégias, qual é o caminho que dá certo, onde eu tenho que melhorar. E aí a gente vai metendo as caras e vai aprendendo cada vez mais na prática. Então a gente tem que ser sinestésico, né? Não só ficar no visual, né? Nem no auditivo. Você já viu demais, você já ouviu demais, agora vamos meter a mão na massa, vamos fazer, vamos acontecer. E muitas das vezes
A gente fica esperando algo acontecer para que a gente aconteça. Não, é o contrário. Faz você acontecer. Aí você vai ver o negócio mudar. Otimismo é uma das características do empreendedorismo e a resiliência. Então, eu já falei que entre o produto e o cliente, você, a empreendedora, o empreendedor, é a ponte. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, mesmo quando eu era de outra profissão, né, porque eu sempre fui empreendedora, né, desde nova, sem nem saber que era, porque hoje em dia que se fala mais sobre isso, antigamente não se falava tanto, né, sobre empreendedorismo, a gente não tinha muita noção do que era. Mas desde os meus 12, 15 anos, eu hoje vejo que eu já era empreendedora e não sabia. E a gente tem que usar as estratégias, né? Quando você, né, coloca algo para venda, para prestação de serviço, o que você faz para que isso chegue até o seu cliente? Para que isso seja conhecido? Né? E aí existe as grandes empresas, né, que hoje às vezes são conhecidas, mas quando começou não eram, elas usam muito essa estratégia. Você já reparou que quando uma marca nova chega no mercado, se for algo de comer, tem sempre uma promotora oferecendo uma amostra grátis para você provar. Seja de um biscoito, seja um café de uma marca nova, né? Fica a moça lá fazendo um cafezinho e ela dá para você provar, porque você não conhece. Né? Você já está acostumado com aquelas marcas conhecidas, né? Aquelas que já são top de linha, que você já gosta, você já é do seu conhecimento, você já está acostumado com o preço daquela mercadoria, você já está acostumado com o sabor daquela mercadoria, você já sabe que aquela, não vou comprar outra desconhecida porque eu não conheço. Então eu vou continuar apostando naquilo que eu já conheço. Aí entra uma mercadoria nova, né? Que ninguém conhece. Se ela ficar lá na prateleira, vai ser um ou outro que vai arriscar. Mas quando eles querem que isso se torne notório, com mais velocidade, o que eles fazem? Eles colocam uma promoção, eles colocam uma promotora para divulgar, né? Eles colocam um preço mais abaixo. Na maioria das vezes eles apostam muito na embalagem, para poder ser atrativo, né? Atrair os olhos, que a gente é muito comprado pela embalagem, né? Pelo que a gente vê. A gente vê uma embalagem assim, aí já acha bonito, né? Atrai os nossos olhos. E aí, como eu estava falando, no exemplo do café, fica uma promotora lá, é um café novo. Aí ela fica ali oferecendo, você passa e ela vem logo, você quer um cafezinho? E às vezes na primeira você até resiste um pouco. Não, é um novo café que está no mercado, experimenta se você gosta. Olha, estamos com preços bons, né? Abaixo do mercado, das outras marcas mais conhecidas e tal. Ou seja, ela já te atraiu com uma amostra grátis. Ela te deu para provar. E às vezes ela acaba te convencendo a levar. Porque você provou e falou assim, não fica desejada a marca que eu já conheço, que já é o top de linha. E ali já atraiu por duas coisas, pelo sabor, que se você se agradou, você vai pensar, o mesmo sabor, não tem nada de diferente, não tá deixando a desejar do outro que já é top, o preço tá legal, vou levar. E aí a pessoa leva, e daqui a pouco, né, se realmente aquilo manter um padrão de qualidade, ele vai acabar virando cliente assíduo. Ele vai acabar deixando até de comprar aquela outra marca e vai passar a comprar essa, que vai dizer, tem um preço bom e o sabor é tão bom quanto o outro. Então isso é muito estratégico, né? As empresas já usam isso há muito tempo. O que elas fazem? Ela apresenta uma fatia da mercadoria gratuitamente para que você passe a conhecer. Porque tudo que é desconhecido a gente fica meio desconfiado, né? Agora, quando você tem uma amostra, e aí quando é alguma coisa que não é de comer, geralmente eles dão uma amostrinha grátis, né? Uma embalaginha menor, alguma coisa. Eles sempre fazem alguma coisa para que esse produto se torne agora mais conhecido. E as pessoas comecem
até divulgar, porque geralmente quando a pessoa gosta, ela já logo fala para amiga, olha, eu comprei essa marca, é boa, estava num preço bom e eu gostei e tal. E aí a pessoa já vai por uma indicação, tipo, você comprou, eu gostei, vou comprar, você tá falando, eu vou comprar para ver. E ali o negócio vai difundindo. Daqui a pouco você vai ver o preço, se realmente for algo bom e as pessoas começarem a vender, o preço que estava baixo, ele começa a subir e acaba ficando igual aos outros que já estavam no mesmo nível, mas ele acabou conquistando aí alguns clientes que começaram a experimentar através de uma demonstração gratuita. Então, onde eu quero chegar com isso? Empreender é isso. Às vezes a gente tem que fazer uma demonstração gratuita do nosso trabalho. Então, o que você pode fazer do seu trabalho? Uma amostra grátis para que o seu trabalho se torne mais conhecido. Isso é uma estratégia de empreendedorismo, né? Uma estratégia de marketing. Na nossa área, eu falo nossa porque eu sei que a maioria aqui trabalha na área da educação, mas tem outras pessoas, né? Tipo a Noemi, que é de design, a Fabi, que vende roupa e outros produtos de beleza, enfim. Mas eu vou dar exemplo meu, né? Na área da psicopedagogia. É muito legal a gente oferecer, às vezes, palestras, né? Gratuitas. Hoje em dia, como a gente está nessa questão muito do online, o webinário, o workshop, né? Várias coisas que você pode oferecer para demonstrar o seu trabalho. Semana passada, eu fiz um workshop para pais. Porque os pais, às vezes, nem conseguem identificar que os seus filhos têm um problema, têm uma dificuldade. Fica falando que é preguiça, que é desânimo, que é desmotivação porque está desleixado e tal. Às vezes é uma desmotivação, sim, mas é uma desmotivação porque tem um problema. E eles não sabem identificar, e não é nem culpa deles, né? Às vezes ninguém orientou, ninguém falou. Então, o que acontece? Boa noite, Edna. Então, o que acontece? É uma oportunidade de você demonstrar o seu trabalho. Foram 3 dias de workshop, aí você pode pensar, eu vou perder 3 dias. Não, mas você está investindo. Você está divulgando o seu trabalho, você está tornando mais notório o seu trabalho para que outras pessoas conheçam. No momento que começou a pandemia, foi o momento que eu mais comecei a divulgar o meu trabalho. Eu já tinha canal do YouTube, não tinha coragem de gravar. Eu já tinha o Instagram, mas eu nem mexia. E estava tudo começando, né? Muito bem, as coisas estavam tudo indo de vento em polpa. Aí veio a pandemia, parou tudo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? E aí, naquele primeiro momento, a gente ficou pensando, é só 15 dias, vai melhorar. Daqui a pouco mais 15 dias, passou um mês, daqui a pouco o mês que vem volta ao normal. E foi passando o tempo e nada foi acontecendo. E foi entrando 2 meses, 3 meses, e aí a gente pensa, poxa, agora a gente tem que agir, né? Plano de ação, o PA, botar o PA em prática. O que a gente faz? Porque não dá para ficar de mãos atadas, cruzadas, vendo as coisas acontecerem e não tem como resolver. E aí foi aonde eu falei assim, não, vou ter que mostrar isso aí. E aonde eu consegui, na questão do coach, né, porque na questão da psicopedagogia fica mais difícil a gente fazer trabalhos à distância, principalmente na questão da avaliação, mas na área do coach foi onde eu consegui mais clientes online. Mas eu precisei divulgar. Muitas pessoas não sabiam o que eu fazia. Muitas pessoas já me conheciam como psicopedagoga e eu focava mais nesse lado, não sabia das minhas outras habilidades, não sabia dos meus outros trabalhos. E aí, como é que a pessoa se torna conhecedor disso? Você tem que falar, você tem que divulgar. Né? Eu costumo sempre falar que a minha mãe, quando eu era pequena, ela falava assim, quando a gente queria fazer alguma coisa que eles falam que não está na idade, né? Aí eles falam, cresce e aparece. E hoje, no marketing, não é muito diferente, só que a gente tem que só inverter essa palavra. Em vez de falar cresce e aparece, a gente tem que aparecer e crescer, né? Aqui tem uma pessoa dizendo aqui, Cristiane, eu trabalhava com decoração de festas
e vi meu negócio cair. Agora estou motivada a enganjar novamente. Isso aí, meu filho, vai com tudo. Vai com tudo, porque o sol nasceu para todos e, ó, com certeza o seu espaço já está garantido. É só essa questão que eu tô falando. Criar um planejamento estratégico, né? Um plano de ação estratégico e idealizar, né? O que você quer, onde você quer chegar. Tudo tem que ter planejamento. Ponto inicial, ponto de partida e aonde eu quero chegar. E aí traçar metas, plano de ação. É o que eu falo com as meninas na mentoria, né? As meninas que já passaram por mim na mentoria, é criar plano de ação. Porque não é um momento difícil que vai fazer a gente parar, não. Tem cliente pra gente, tem cliente pra você, tem cliente pra cada área. É só criar estratégias. É ter a visão estratégia. É visar o que o teu cliente precisa. O que ele está precisando nesse momento. A gente tem que se transportar um pouco e se colocar no lugar do cliente, né? O que eu, como cliente, nesse momento, eu gostaria de ter? Eu gostaria de idealizar qual é o produto que eu gostaria e me satisfazeria nesse momento. Então, a gente tem que ter essas duas visões, né? A visão estratégica é se colocar no lugar do outro, né? Não só ver como vendedor, mas se colocar no lugar do comprador e saber o que ele está precisando e acertar na veia, na dor, né? Que a gente chama no marketing de dor. A necessidade do outro, na questão do empreendedorismo, é como se fosse a dor da pessoa. O que a pessoa está necessitando? Igual na pandemia. Qual era a dor das pessoas? Querer máscara. Máscara e álcool gel. Tava todo mundo desesperado por máscara, porque ninguém tinha máscara. De repente, todo mundo tem que andar de máscara. Então, era a dor da sociedade naquele momento. Então, quem tinha essa habilidade, caiu para dentro. Eu conheço pessoas que ficou ali... passando a noite em claro fazendo máscara, porque os pedidos eram assim, abundante. Então, quer dizer, quem era costureira meteu as caras e ganhou muito dinheiro nessa época aí, mesmo na época de crise, né? Trabalhou até para fábricas. A minha costureira fez isso. Ela estava conversando isso comigo. Então, quer dizer, é você acertar na necessidade. É você olhar para o teu cliente e ver qual é a necessidade dele. E como eu, né, como a ponte, que eu falei no início, que somos a ponte, como é que eu vou ligar o produto ao cliente? E aí vem as estratégias. Uma delas é essa que eu já falei, né? Dentro da sua área, você vai ver o que você pode oferecer como fatia gratuita desse trabalho, para que as pessoas comecem a ver. É a questão do que eu falei, apareça e cresça. É aparecer mais. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta poderosa que é o Instagram. É gravar vídeo, né? Eu tenho vergonha de gravar vídeo. Mas por quê? Eu sei que é difícil. O primeiro é complicado. Mas tudo tem que ter a primeira vez. Depois que você gravar a primeira, você vai ver que falou umas coisinhas erradas. E aí você vai ficar, ai meu Deus, falei errado. Né? E aí vai querer corrigir. E aí daqui a pouco, aquilo vai se tornar tão natural. Você vai se conscientizar que por mais intelectual que você seja, uma hora você fala errado mesmo. É lógico que você vai se policiar, não vai ficar lá erros gritantes, né? Mas imagina que você está conversando com o seu público o mais natural possível, como se você estivesse na sala da sua casa, com seus amigos, porque pessoas se enganjam com pessoas. Pessoas gostam de se enganjar naturalmente. Elas gostam de saber o seu lado humano, né? Eu até falo assim, eu não gosto muito de botar no meu perfil imagem, eu gosto de mostrar o meu rosto, a minha cara. Né? E pelo que eu ouço, e pelo que eu vejo, pelo que eu estudo de marketing, é melhor, há um maior engajamento, porque pessoas gostam de se conectar com pessoas. Não com a marca, não com o nome. O nome vai sim ligar a você. Né? A pessoa, quando vê a sua marca, vai identificar com você. Você vai criar uma logo, né? Quem já tem uma logo, vai usar isso sempre, né? Porque você vê, hoje em dia, quem vê o M amarelo, né? Logo já identifica, não precisa nem escrever a palavra McDonald's. A pessoa já sabe que, quando você vê aquele M grandão, você já sabe que é a McDonald's. Então, quer dizer, quando você vê esse N, né? Que é a marca da Netflix,
de longe você já identifica, não precisa nem escrever a Netflix, ele já identifica que é a Netflix. Então, você precisa ter uma marca para te identificar, mas use a sua imagem para as pessoas se conectarem com você, porque cada um vai se identificar com o seu público, né? Eu vou ter um núcleo de público, você vai ter outro, pode ter uma outra psicopedagoga, né, que faz a mesma coisa que eu, mas tem pessoas que vai se identificar com o jeitinho dela de falar. Já tem outros que vai se identificar com o meu jeito, e assim vai, né? Ninguém é rival de ninguém, ninguém compete com ninguém, todo mundo é parceiro e cada um vai ter o seu público. Mas essa questão de aparecer, ela realmente funciona. Joga a vergonha pro lado, e aí é o que eu falei no início, às vezes algumas limitações, alguns medos, algumas vergonhas vêm por coisas construídas lá na infância, né? E a gente sabe, quem estuda muito sobre na área da educação, fala sobre afetividade, a gente sabe que a nossa personalidade, que é formada até os 6 anos, né, em média, ela precisa de afeto, né? E quando a gente não tem isso na medida certa, quando há uma escassez de afetividade, isso pode comprometer todo o resto. Então, tem pessoas que crescem, às vezes, inseguras, com medo, muito ansiosas, e às vezes está tudo ligado lá na infância. Está ligado em como essa família construiu, ajudou a construir essa personalidade, porque nós somos biopsicossocial, né? Temos a nossa genética, temos o nosso psíquico, as nossas emoções, temos o social, que é o meio em que a gente se relaciona. Então, a nossa personalidade vem muito carregada do meio que a gente viveu, que a gente foi criado. E, às vezes, a gente não foi bem favorecido, né? Às vezes, lá na infância, você já cresceu com tantos nomes, com tantos rótulos, com tantas coisas dizendo que você não ia conseguir, que você não nasceu para aquilo, isso e aquilo, e você chega na fase adulta carregando isso. E aonde na mentoria que eu faço com as mulheres, a gente tem que, às vezes, primeiro trabalhar isso para depois elas deslancharem em outras áreas da sua vida. Porque isso fica amarrado lá atrás. Tem que soltar essas amarras. Então, mete as caras mesmo. Joga pro alto e fala, eu vim para brilhar, não quero mais rastejar como lagarta, eu quero voar como as borboletas. Não importa quem vai achar que você está falando errado, não importa quem vai olhar e falar assim, o que ela está fazendo ali? E agora virou blogueira, né? Problema, o pensamento dos outros não paga as suas contas. Então, mete as caras e vai. Então, essa é uma delas, é uma das estratégias que eu faço, né, muito. E, assim, agora como psicopedagoga, como eu falei, a gente tem a estratégia de fazer palestra, workshops online, muitas coisas que é a forma de você mostrar o seu trabalho, uma fatia do seu trabalho, tornar conhecido para as pessoas. Quando eu não era psicopedagoga, eu estava conversando com a minha amiga que vai falar comigo, vai dividir a live comigo na sexta-feira, eu já fiz bolo, né? Eu já fiz salgado, eu já fiz de tudo um pouco, né? Eu já tem história para contar. Então, quando eu comecei a fazer bolo, boa noite, Fernanda, linda, Messia, boa noite. Então, quando eu comecei há anos, muitos anos atrás, que eu comecei a fazer bolo, e na época tinha um monte de boleira na minha área que eu fazia, que eu morava. E eu falei, como é que eu vou fazer com que as pessoas, né, descubram, né, que eu faço bolo e que o meu bolo também é bom, né? Você tem que ter confiança no que você faz. Aí, logo fiz uma faixa, naquela época eu usava muito faixa, né? Fiz uma faixa porque eu sou dessas, né? Eu tenho uma ideia e já boto logo em prática, eu não fico pensando muito não, entendeu? Eu peguei e fiz a faixa e coloquei lá. Faz esse bolo, docinho e tal, porque eu sabia fazer, eu já sabia, só não tinha feito na época de forma comercial. Mas eu fazia para a família, né? E fazia para todo mundo, e todo mundo gostava, e todo mundo elogiava. É uma dos sinais também para você reconhecer as suas habilidades. Tem pessoas, às vezes, que quer começar a empreender e não sabe direito quais são as suas habilidades. Fica prestando atenção nos elogios que você recebe, porque às vezes as pessoas de fora identificam as suas habilidades melhor do que você mesmo. Eu, aos 12 anos de idade, as pessoas falavam que eu ia ser professora, e eu dizia que não, que eu detestava essa área. Eu fui me formar em professora aos 28 anos de idade,
Mas as pessoas já viam isso em mim desde os 12 anos, porque dizia que eu tinha paciência, porque eu dizia que eu sabia explicar as coisas direito. As minhas vizinhas mais novas, né, criancinha de 4, 5 anos, as mães dela pediam para eu ensinar o dever para elas, eu com 12 anos. E eu não notava isso, né, que eu já tinha esse dom, mas eu olhava para mim e falava, eu não sirvo para ser professora. Então, os elogios, às vezes, as pessoas às vezes falam, poxa, você faz isso tão bem. Você já pensou em investir nisso? E às vezes a gente não percebe as habilidades que a gente já tem e os de fora percebem. Então, como eu estava falando, vou voltar lá no início. Quando eu fazia já para a família e todo mundo falava, poxa, você faz bem isso, você faz bem aquilo. Eu gostava muito da área da comida, né, da cozinha, de fazer comidas e tal. Bolos, doces, sempre foi o meu forte. E aí eu comecei a fazer. E aí eu decidi a fazer e eu falei, ninguém conhece, como é que eu vou fazer isso? Aí eu botei a faixa, né, como eu falei, e aí passou uma moça que ela tinha uma boleira há muitos anos e a boleira dela tinha falecido e ela tava procurando uma boleira e ela passou do nada, viu a faixa. E aí, olha, se eu não tivesse botado a faixa, né? O muro da minha casa não ia gritar para a mulher que estava passando na rua e dizer, olha, essa moça que sabe fazer bolo, né? Ou seja, o primeiro passo foi a faixa na época, né? Já foi uma divulgação. E aí, quando ela passou, ela apertou a campainha, me chamou, eu fui lá, atendi e tal. E aí, o que eu fiz? Só que ela, assim, né, não me conhecia, ela falou, mas como é que eu faço para provar o seu bolo? E eu falei assim, passa aqui tal dia e tal hora. Dá para você? Aí ela falou, sim, tá, combinado. Então, eu agendei uma data, um dia e um horário. Eu fiz um bolo, né, com um recheio, com um glacê, com tudo bonitinho. Fiz o bolo e aguardei o dia que ela veio com uma amiga para ela provar o meu bolo. Né? Parece coisa de doido, né? Mas eu fiz e deu muito certo. É onde você começa a divulgar uma fatia, uma demonstração do seu bolo, né? Como eu dei o exemplo no início, que as grandes empresas fazem isso, né? E aí ela veio, experimentou um bolo. Quando eu cortei o bolo, ela falou, só em cortar o bolo eu já vi que o bolo tá bom, porque tá macio, só em você cortar. Falei, agora você tem que experimentar, né? Pra ver se é bom. Aí a amiga dela provou, elas amaram o bolo. Ali ela já fechou uma encomenda comigo grande, que a família dela era grande e era daquele tipo festeira, né? Que quase todo final de semana tinha uma festa. Então precisava de um bolo, de doce e tal. E ali ela já fechou uma encomenda grande comigo naquele dia. E ali fechou bolo, docinho, salgado, torta, que eu sabia, né? Sei, fazia até hoje, só não trabalho mais, mas sabia fazer de tudo isso um pouco. E ali foi a minha primeira cliente depois que eu botei a faixa. E não demorou muito não, foi coisa rápida. Foi assim, questão de eu botar uma faixa num dia, 3 dias depois já apareceu essa moça. E aí ela começou a divulgar o meu trabalho. É uma outra dica que eu vou falar mais pra frente, não sei se vai dar tempo de falar hoje, né, da questão da gente fazer os clientes virarem os nossos parceiros, né? Quando você conquista os seus clientes começam a admirar o seu trabalho, eles deixam de ser cliente e viram teus parceiros. E ali ela começou a divulgar meu trabalho. Pessoas que estavam na festa dela comeram, né, do bolo, comeram das coisas que eu fiz, e aí começou a gostar, começou a ampliar, e ali eu comecei a ter clientes, enfim, tudo começou com uma divulgação gratuita. Eu fiz o bolo, eu gastei material. E às vezes a pessoa vai pensar, poxa, mas eu vou gastar material para demonstrar? Não pensa como um gasto, pensa como um investimento. Você está semeando, uma hora tu vai começar a colher. E aí o que eu fiz? Eu fiz um bolo médio, e ela experimentou uma fatia, a amiga dela uma fatia, ainda, né, repetida e tal, mas sobrou bolo. E falei, agora o que eu faço com esse monte de bolo? Fatiei várias fatias, embrulhei no papel alumínio. Eu já tinha o meu cartãozinho, porque você tem que se preparar com tudo, né? Quando eu fiz a faixa, eu já tinha mandado fazer meus cartãozinhos. E ali eu embrulhei as fatias de bolo no papel alumínio. Com o cartãozinho, eu saí na minha vizinhança toda, na época, e dei a prova do meu bolo. Eu era moradora nova nessa época desse local, então as pessoas não me conheciam muito. E eu queria empreender, né? Hoje
Hoje eu sei que isso era empreender. Na época a gente nem falava muito sobre isso. Então, eu fui ali começando a divulgar o meu trabalho, né? Dei para a vizinhança toda, a quantidade de bolo que tinha, eu distribuí tudo, né? Porque se ficasse em casa eu ia comer e engordar mais, então vamos divulgar o trabalho melhor, né? Então, eu divulguei o trabalho, dando ali a amostra grátis do meu bolo, né? E a maioria das pessoas gostaram e alguns retornos eu tive, ainda que pessoas ali não encomendaram, mas indicaram para outras pessoas, que às vezes tem uma amiga que fala, pô, você não conhece uma boleira, não? Tá? Ah, eu experimentei um bolo da vizinha aqui, é ótimo, é bom, não sei. Então, assim as coisas foram acontecendo. Então, essa é uma estratégia muito boa, né? De você dar uma demonstração gratuita do teu trabalho. E é uma dica aí que você já começa a pensar, né? Colocar aí num plano de ação. O que você pode fazer? Seja uma palestra, seja uma reunião, né? A que botou aqui o comentário sobre a decoração, de repente fazer uma reunião, né? No momento a gente ainda está com algumas limitações de presencial, mas de repente colocar uma quantidade reduzida, ou até mesmo online, sei lá, convidar as amigas. Hoje em dia, né, o online tem muita coisa que você pode fazer, demonstrar o seu trabalho, mostrar aí como é que se faz, quais são as habilidades, convidar aí um grupo de amigas e pedir para elas divulgarem, colocar aí no Zoom um grupo para poder divulgar. Enfim, é começar a ter estratégia, é começar a ter visão, né, estratégica, plano de ação, colocar o PA em prática para que as coisas comecem a acontecer. Às vezes as coisas não acontecem tão rápido, mas o importante é você ir de degrau em degrau e uma hora o negócio começa a fluir. Uma planta não nasce de uma hora para outra, né? Oi, Kátia, vou tentar deixar gravado assim. Se não houver nenhum empecilho, vai ficar gravado assim, tá bom, querida? Então, as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Uma planta, uma árvore, que hoje é uma árvore, ela não começou sendo já uma árvore. Ela começou da semente. Então, você precisou semear, você precisou regar, você precisou esperar o tempo, né, de crescimento, porque cada planta tem o seu tempo de desenvolvimento. Mas a ação a gente tem que fazer, né? O regar é a nossa ação, o semear, o cavar, né? O pegar ali a enxada se for no chão, ou se você vai botar num copinho primeiro, você vai ter que arrumar o copinho para fazer as mudinhas, arrumar a areia e pegar a semente, escolher qual é a semente que você quer plantar, qual é o tipo de árvore que você quer que cresça. Tudo isso é plano de ação, tudo isso é nossa ação. Então, o semear é nosso, a ação, a atitude é nossa. Então é a gente que tem que ir lá semear. Hoje você está aí dando talvez uma palestra de graça, fazendo um workshop, parece que não está tendo muito resultado, mas você está tendo plano de ação, você está semeando. Ainda que tenha 5 pessoas assistindo, 2, 3, 4 assistindo, mas essas 4 que começaram a conhecer o teu trabalho, essas 4 podem se multiplicar em 8. Às vezes aquelas outras 4 que nem estavam no teu workshop, mas um dia essas 4 que estavam lá te assistindo, elas vão conversar com alguém que de repente tá com uma necessidade daquilo que você falou lá no workshop e na sua palestra, sei lá, o que você usar para divulgar o seu trabalho, e a pessoa vai lembrar, poxa, eu participei de um workshop que falou sobre isso. Poxa, eu vou te passar o contato dela. Então, o negócio é fazer. O negócio é agir. Fabiana, faz um vídeo montando um cenário. Aí, uma dica boa, faz um vídeo montando um cenário. Tem uma colega que faz isso e deu muito certo. Aí, tá vendo? Isso aqui é maravilhoso, gente, as trocas, eu amo isso, né? Uma já começa a dar dica para outra, e isso aqui que é o legal do negócio. Gente, deixa eu só ver a hora aqui, porque esse assunto, ele é muito, muito vasto, e a hora passa rápido, e quando a gente vê já foi, e eu não posso deixar a live cair aqui, e depois eu não consigo salvar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer dar alguma ideia? Fala aí, Noemi. A gente só tem agora
10 minutos. Eu anotei muitas coisas aqui ainda para falar, mas não deu para me falar tudo ainda. Mas eu vou voltar falando sobre isso. Quarta-feira eu vou estar aqui com a Moda Fabi. Moda da Fabi. Vocês veem que é Moda Fabi. É Moda da Fabi, tá, gente? Quem não segue a Moda da Fabi, aí já passa a seguir, porque quarta-feira nós vamos estar aqui falando também, né? Ela vai estar falando por que ela escolheu essa profissão, o que é que ela se diferencia. Uma coisa importante também é a gente saber o que a gente se diferencia dentro do nosso trabalho. Existe milhares de psicopedagogas. O que eu me diferencio nessas demais? Cada uma tem o seu diferencial. Né? Você que trabalha com decoração, existem milhares de pessoas que trabalham com decoração. Mas o que você tem o seu diferencial? Então, a gente vai trabalhar muito isso na quarta-feira, na sexta-feira também. Sempre pensei em empreender, mas não tenho ideias. Ah, será que não? Não acredito. Eu não acredito. Você que não percebeu ainda, olha, tá cheia de ideias aí e você aí não, talvez ainda não acendeu as luzinhas, né? De repente você precisa de uma ajuda específica para poder acender essas lâmpadazinhas aí, porque eu não acredito que você não tem ideias. Me fala no privado depois o que você trabalha pra gente ver se realmente você não tem ideias. Tá bom, lindona? É a Mari, não é isso? Como eu falei, eu tô sem óculos, né? Depois dos 40 a gente fica meio cego. Aí, já falei minha idade. Gente, entra no perfil da Fabi. Lá tem dicas ótimas sobre moda. Olha aí, gente. Dicas de moda. Fabi, você envia por Sedex também? Porque de repente as pessoas de longe vão querer começar a comprar aí, ó. Olha aí o mistério aí crescendo aí. Marilza. Tá bom, Marilza, eu aguardo você lá no direct. Quem mais quer falar alguma coisa? Fala aí, Noemi. Fala aí, Fabi. Vivendo o espaço. Boa noite. A gente já tá no finalzinho, daqui a pouco vai começar aqui a contagem regressiva. Não sei nem por que não começou ainda, mas vamos esperar aqui. Então, enquanto não aparece ali a contagem, deixa eu ver se dá para me falar mais um tópico aqui, né? Ofereça uma fatia do seu trabalho, eu já falei. Observe as suas habilidades, em que você é mais elogiado, né? É uma dica. Se mostrar mais, aparecer mais, para que você cresça, né? Não tenha medo de câmera, não tenha medo da opinião dos outros, porque, como eu já falei, a opinião dos outros não paga a conta, né? Então, faça do jeito que você quiser fazer, se prepara, faz um roteiro, né, daquilo que você vai falar, pensa no que você... Uma dica muito importante é falar daquilo que você mais domina, porque aquilo que você mais domina, você já vai trazer uma confiança. Quando você fala de algum assunto que você não tem tanto domínio e se sente um pouco inseguro, isso pode ser ruim porque as pessoas percebem. Então, se você não passa segurança naquilo que você está falando, as pessoas vão perceber, será que ela entende mesmo disso? Então, comece pelos assuntos que você mais domina, que você mais conhece, que você já está ali, né? Eu, quando comecei a fazer minhas lives, eu falei de um assunto que eu fiz, meu TCC. Porque foi um assunto que eu pesquisei, foi um assunto que eu mergulhei, foi um assunto que mudou a minha vida quando eu pesquisei sobre isso. Foram muitas coisas que eu descobri pesquisando sobre afetividade. E eu trouxe esse assunto de afetividade, olha, começou a contagem aqui, gente, já vai cair a live. Eu trouxe esse assunto de afetividade justamente para a questão da família, que hoje as famílias estão mais afastadas, né? Por várias questões, redes sociais, emprego e tal. E aí, como trabalhar a afetividade na família? Então, gente, olha só, eu vou voltar para falar desse assunto em outro dia. Um beijo para vocês, obrigado por todo mundo que participou.